Jesus, Sananda, uma autobiografia. Gostaria de contar a história da minha vida como Jesus. Sou Sananda Kumara. Este é o meu nome espiritual, o nome da minha alma. Quando vim para a Terra, foi-me dado o nome de Yeshua Ben Joseph, mas aqueles que me conheciam quando eu era jovem, me chamavam de Emmanuel. Digo-lhes que muitas coisas não estão de acordo com a história da minha vida, como ela foi contada na Bíblia. Algumas destas correções foram publicadas nas minhas novas escrituras, que foram transcritas pela presente escriba, Catherine, que concordou em levar essas mensagens e apresentá-las ao mundo até que eu seja capaz de chegar até você em pessoa. Algumas das informações básicas também aparecem em seu livro, Quem Precisa de Luz? No entanto, agora vou completar a história por escrever a minha própria biografia. Faço isso não porque me preocupe se as pessoas me conhecem ou não, mas por causa das implicações contidas em meus ensinamentos. Gostaria de trazer precisão e clareza sobre a mensagem que pretendia levar para o planeta Terra, e me parece que agora é um bom momento para fazer isso. Vou tentar dar-lhes uma imagem dos elementos básicos da minha vida, e abordarei brevemente as minhas crenças fundamentais, que são muito mais simples e consistentes do que as historias contidas na Bíblia que querem que vocês acreditem. Vim dizer do meu amor a Deus, as maravilhas da criação de Deus, e para ensinar que o amor é o que realmente importa na vida, nada mais. Nasci pela minha mãe, Maria, na primavera, e não 25 de dezembro. É verdade que ela era uma jovem mulher, e que ela foi informada pelo arcanjo Gabriel que teria um filho, enviado diretamente de Deus. A energia do Criador primordial foi a fonte para a formação do corpo humano que foi criado no seio de minha mãe. Por isso, é verdade que o corpo infantil não foi concebido da maneira usual. Joseph, que se tornou o verdadeiro pai da criança, veio aqui para isso, era um bom homem de grande fé, e aceitou a responsabilidade de cuidar de mim e das crianças que estavam por vir mais tarde para nossa abençoada família. Não é verdade que eu nasci em uma manjedoura, ou que meus pais eram pobres. Nós éramos cercados de perto pela família e pelos amigos. Vivemos confortavelmente e foram oferecidas uma boa educação. Eu tinha um irmão, James, e uma irmã, Martha. Mais tarde, eles foram seguidos por um irmão jovem, a quem chamávamos de Simão. Eu também estava cercado por primos próximos, tios e tias que supervisionaram o nosso crescimento e bem-estar, e que tiveram o prazer de nossa companhia. Um dos meus amigos mais próximos e colega de escola foi Maria Madalena, que era o amor da minha vida desde os primeiros dias. Agora, é importante que todos vocês saibam sobre a formação da minha identidade, porque ela vai dizer muito sobre o grande amor que Deus sente pela humanidade, e dará uma ideia sobre o funcionamento e os planos da Companhia do Céu. A pessoa e a vida que vocês conheceram como Jesus Cristo foi cuidadosamente planejada de antemão, com a previsão de que essa vida traria enormes mudanças e esperávamos uma nova compreensão do caminho do verdadeiro Deus. Foi destinado a elevar a consciência da população do planeta Terra, que estava atolada na luta contra a escuridão, quase esmagada pelas ondas invasivas dos escuros, que encarnavam mais e mais, monopolizando o poder e a riqueza no planeta, uma vez que continuaram a fazer isto até o ano passado, quando os conselhos galácticos foram finalmente capazes de vir em auxílio da humanidade de uma forma mais direta. Na época, há 2000 anos, eu vim com a intenção de iniciar o processo de ascensão, que inauguraria a Idade de Ouro do Novo. Sabíamos que era um desafio difícil, e nós queríamos garantir o nosso sucesso ao criar a situação que ofereceria a melhor chance de sucesso.
Foi decidido que eu iria encarnar como a alma que se juntaria com o bebê Yeshua, mas que seria uma tarefa muito difícil para uma alma solitária realizar, e por isso, foi sugerido que nós criássemos uma entidade mais poderosa, unindo forças com outra alma, ou talvez duas outras almas, que se fundem tornando-se um em vida. Esta foi a criação acordada. Eu estava a ser unido no corpo de Yeshua pelo meu caro irmão e querido Sementes Estelar, que vocês conhecem como St. Germain, uma alma antiga da linhagem Kumara, como eu. Fomos então acompanhados por aquele que é conhecido por vocês, como El Moria, cuja identidade não foi totalmente revelada até hoje. Nós nos sentimos muito confortáveis em nosso amor e confiança um para com o outro, e estávamos tranquilos por saber que não importava o que esta vida pudesse trazer, poderíamos enfrentá-la juntos. Eu seria a alma de chumbo e iria assumir a responsabilidade e ser o homônimo pelo qual a pessoa de Jesus seria conhecido. Foi um grande conforto para mim saber que eu teria tanta ajuda. Nossa esperança era trazer luz e amor a todos. Também foi previsto que Maria Madalena, que seria minha parceira ao longo da vida e esposa, seria criada com as nossas 3 chamas gêmeas, que comporia partes do corpo de Maria Madalena. Nosso amor intenso e atração um pelo outro, como almas gêmeas, nos permitiria ter a maior força possível, e o equilíbrio necessário para criar uma igualmente poderosa parceira do sexo feminino, e isso era importante para o Criador primordial, de acordo com os conselhos galácticos, que a energia feminina pudesse ser totalmente e bem representada. Deus Pai/Mãe, como os criadores desta Via Láctea, estavam intimamente envolvidos em cada passo do caminho, e supervisionaram o projeto, que iria trazer a consciência crística de volta à sua amada Mãe Terra e sua humanidade sofredora. Então vejam, não há coincidências ou acidentes no planejamento dos eventos que foram escolhidos para se desdobrar no planeta. Tudo foi cuidadosamente planejado, embora o livre-arbítrio no chão nem sempre permitisse a execução perfeitamente previsível dos nossos planos. Neste caso, levou quase 2000 anos para que nosso plano cuidadosamente colocado pudesse vir a ser concretizado. Minha infância e educação foram momentos felizes, um tempo de preparação e expansão, que eu precisava para me acostumar com a experiência de coabitar em um só corpo com 2 outras inteligências, mas seguimos cada etapa um com o outro, como sempre o fizemos, e Maria experimentou o mesmo. Minha memória das minhas origens e minha missão ainda não estavam claras no início, mas tornaram-se mais claras à medida em que eu cresci. Estudei e viajei, mas sempre voltava para minha família e minha Maria. Eu sentia tanto amor por minha família e pela minha amada Maria, que nosso destino juntos era absolutamente claro. Nós nos casamos em uma alegre celebração no seio da nossa família em Nazaré, e começamos nossa vida juntos, dedicados a trazer luz e verdade ao nosso mundo. Maria me acompanhou em muitas das minhas viagens para outras cidades, e nossa casa se tornou um ponto de encontro para conversas. Não penso em mim como um professor ou palestrante. Simplesmente dividi o profundo amor que eu sentia por Deus e pela humanidade. Tinha um profundo respeito e carinho pelo nosso Criador primordial, nosso Deus Pai/Mãe, e pelos mestres ascensos, que tinham sido meus amigos e professores nas eras anteriores a esta minha viagem como Jesus. Estava absolutamente certo que a representação de Deus, como um juiz irado e punitivo, estava completamente errada. Também sabia que não havia inferno, nem fogo e enxofre, e nem Satanás. Queria trazer mensagem de amor e perdão a todos que encontra-se, mas no início, comecei a sentir a intensidade das reações de quem estava perto de uma posição de poder ou influência sobre os outros.
A resistência deles à minha história de amor era clara, insistente, baseada no medo de perder algo que eles sentiram que não poderiam perder. Essa negatividade não se limitou a líderes religiosos de minha própria fé, que não renunciaram à imagem de um Deus irado e vingativo facilmente. Pelo contrário, ela cruzou as fronteiras religiosas e filosóficas, e às vezes vieram de fontes inesperadas. Quanto mais eu compartilhei a minha mensagem, mais eu via que as pessoas em qualquer posição de autoridade temiam-na porque ela inspirava a liberdade pessoal e pensamento independente de uma forma que desafiava todas as formas de controle autoritário. As pessoas começaram a afluir de todos os lugares quando eu trouxe o poder do Criador primordial para curar os doentes, e aqueles que se sentiam despojados com a ideia de chegar ao fim de uma vida sem qualquer esperança de compreender o seu lugar no universo, ficavam fascinados e aliviados ao ouvirem as minhas afirmações que, sim, há vida após a morte, há a possibilidade da reencarnação, e Deus é luz. Sim, eu falei sobre as minhas próprias memórias da vida em dimensões mais altas, onde toda a vida é guiada pelas leis universais, onde reina a paz, e onde se pode aprender a criar com seus próprios pensamentos e profundas intenções. Lá, o aprendizado acontece das formas mais amplas e ilimitadas, e os mistérios do espaço e do tempo são de fácil compreensão. Os anjos são de fato reais, e as almas podem ser perdoadas por transgressões feitas em todas as vidas passadas, e serem ajudadas a aprender em um nível mais elevado de compreensão, a ter uma maior proximidade com Deus. Também ensinei que é nossa responsabilidade como seres inteligentes de respeitar e manter esta preciosa e nossa bendita Mãe Terra, que provê a todos, e que nutre a todos sobre o peito. Os seres humanos, animais, todas as criaturas, plantas e lugares sagrados em sua superfície merecem nossa proteção e respeito, porque eles são tanto a expressão de Deus como nós somos. Não comia carne, nem incentivava a criação e abate de animais para qualquer tipo de alimento. Dando atenção às necessidades particulares das plantas nativas no clima seco do Mediterrâneo onde morávamos, o cultivo de frutas e legumes nos propiciava uma rica recompensa, o suficiente para todos. Estes foram os meus simples ensinamentos, e falei com todos que quisessem ouvir sobre a glória da vida quando o amor é colocado acima de tudo. Claro, isso veio em conflito direto com os conquistadores romanos, cuja civilização, por todas as suas vantagens culturais, foi firmemente fundada em guerra e conquista. Assim, a minha mensagem de amor, enquanto levava esperança e conforto a muitos, colocava-me em desacordo com as autoridades de toda a região. Os meus amigos e alunos, por sua vez, ensinavam a mensagem do amor de Deus onde quer que fossem. Ocasionalmente, eles faziam anotações, e Maria Madalena gravou alguns de nossos ensinamentos de uma maneira mais formal em sua graciosa e clara linguagem. Esses escritos estão quase todos ocultos, revistos, ou retraduzidos para apresentar uma perspectiva totalmente diferente, uma tradução que gera medo, querer, e sentimentos de direito. A Mãe Terra foi descrita como uma força a ser conquistada, e o amor de Deus foi escudado com desprezo e arrogância. Nosso aramaico simples e direto foi torcido em parábolas densas e contorcidas. Eu gostava de usar parábolas para fazer um ponto de reflexão, mas onde fui citado, minhas explicações para os exemplos que dei, ficaram de fora, e o resultado tornou-se obscuro e contraditório. Esta é a minha razão para trazer essas mensagens para o mundo neste momento. Ajudar aqueles que sentiram a verdade da minha mensagem a encontrar o seu caminho de volta para os prazeres simples de saber quem você é, de onde você veio, e o que é realmente a vida. Em todo o universo, a vida próspera. Não estamos sós, nem somos a civilização mais avançada. Longe disso.
Nossos irmãos e irmãs das estrelas estão aqui nos céus, acima de vocês, esperando pacientemente para poderem ajudar no esforço mais importante que um ser pode participar, a ascensão de toda a população do planeta. Com esta elevação de todas as almas para as dimensões mais elevadas, também experimentarão uma elevação das energias em todo o multiverso, pois é um processo universal. É o destino, a unidade interna de todas as formas de vida, esta evolução para dimensões maiores, e vocês são uma parte desse processo, cada um de vocês. Agora devo voltar para a história que prometi a vocês, a história da minha vida. Maria e eu continuamos a viver e a ensinar. Tivemos 2 filhos, um menino e uma menina, e vivemos uma vida quase idílica, como uma família poderia experimentar por um tempo. Era uma época mais simples, e fomos generosamente apoiados emocionalmente e financeiramente por nossas famílias e nossa comunidade para que pudéssemos viajar, fazer o nosso trabalho de cura, e continuar a espalhar a nossa mensagem durante toda a região que é hoje conhecida como o Oriente Médio e além. Nossos queridos amigos nos acolheram calorosamente, cuidaram de nós e de nossos filhos com muito amor, e tornaram possível para nós compartilhar amplamente a nossa mensagem. Era completamente dedicado a minha amada Maria, meu amor, minha inspiração e o centro da minha vida, como ainda sou. Temos permanecido como almas gêmeas, mesmo quando continuamos nossa longa relação com o planeta Terra e sua amada humanidade. Ela encarnou uma vez, e está em um corpo agora, assim como a maioria dos mestres ascensos, especialmente os colegas do sexo feminino que estão aqui para inaugurar a era do feminino. Vocês todos estão familiarizados com o suposto fim da minha vida, quando as forças da escuridão tanto dentro da comunidade judaica como na governança romana alinhados para perseguir-me como um traidor e um encrenqueiro. Eles puseram um mandado de prisão contra mim, fui alertado, e era evidente que o inevitável aconteceria. Fariam de mim um exemplo, a fim de conter o crescente fomento contra o opressivo domínio romano. Chamei minha amada família, eu não chamá-los de discípulos. Eles eram meus amigos e companheiros de viagem, meus companheiros de confiança. Nenhum era mais fiel ou devoto que meu querido irmão, Judas, como vocês o chamam. Chamei ele para o meu lado, e falei com ele sobre o confronto iminente com os soldados romanos. Pedi-lhe para ir ter com eles, para lhes dizer do meu paradeiro, a fim de evitar uma caçada de busca e apreensão, que teria colocado toda a minha família em perigo. Ele realizou meus desejos fielmente, como sabia que faria, pois ele era a alma encarnada da luz, Lúcifer, filho do meu amado irmão, a quem agora chamam de Saint-Germain. Ele foi e é um portador da luz de Deus, como o seu nome representa. Ele não é e nem tem qualquer ligação com a criação fantasiosa dos escuros chamado Satanás. Não houve suborno ou traição, ele me amava, então, como ele me ama agora, sem reservas. E assim aconteceu, fui levado em custódia, entregue a um breve julgamento e pré-julgado pelas mãos do autocrático Pôncio Pilatos, e levado para ser amarrado e sim, pregado com pregos, não a uma cruz, mas em uma grande árvore comum, à vista da população. Não me foi dada a honra de ser colocado em uma cruz, ao contrário da história inventada mais tarde. Toda a procissão e execução carregada de drama ou pompa na versão de Hollywood. Foi uma demonstração gritante de crueldade e abuso de poder bruto. Eu estava amarrado à árvore, cravos em minhas mãos e pés, causando grande dor e angústia para a árvore e a mim. Pude então para deixar meu corpo, invoquei o meu Criador para me proteger e me sustentar, e colocamos o corpo em um estado de coma profundo, o que vocês poderiam chamar de animação suspensa. Nós, as almas que habitaram este corpo até então, fomos capazes de ascender para dimensões mais elevadas, enquanto tentávamos cuidar do corpo.
Mantivemos inteiro o fio da vida, até que o corpo fosse levado embora, e com o cuidado de minhas amadas mãe e esposa, o corpo foi posteriormente ressuscitado. Sim, eu fui mais tarde encontrar meus amigos na estrada, e aparecia Paulo, também, depois que passei um curto período de tempo me recuperando das feridas, com as ministrações requintadas de minhas duas milagrosas Marias. Eu não deixei o planeta. Não, eu moro nele. Viajamos para a França, onde fomos acolhidos e protegidos, e onde fomos capazes de proporcionar a educação e segurança às nossas crianças necessárias. Foi lá que o nosso terceiro filho nasceu, e Maria Madalena estabeleceu a sua própria escola de mistério. Mais tarde, viajamos para a Turquia e para o Extremo Oriente, onde também fomos recebidos. Senti uma forte ligação com o budismo, e queria unificar os ensinamentos para incluir muitos dos princípios do budismo, especialmente a ênfase na criação da paz, a paz interior, a concentração na busca interior, e o uso da meditação para alcançar uma maior vibração e conexão com Deus. Foi no Tibete que encontrei lugares místicos e míticos, onde o céu e a terra se encontram. Existem portais lá para a terra interna, e os monges têm estudado profundamente as técnicas de cura e práticas silenciosas que lhes permitem viver por centenas de anos. Fiquei com eles por longos períodos durante a minha 8ª década de vida, com a saúde perfeita. Foi uma vida longa e gratificante, cheia de rico companheirismo, e especialmente, em meus anos mais velhos, com a contemplação silenciosa no abraço do amor de Deus. Voltei das minhas viagens para ficar com minha amada Maria em nossos últimos anos. Ficamos na França, com jornadas ocasionais à Inglaterra e Escócia, até que minha morte natural com a idade de cerca de 86 anos, e Maria me seguiu muito pouco tempo depois. Sentimos o momento em que tínhamos começado a despertar, mas estávamos cientes da campanha de Paulo, que chamava a si mesmo de apóstolo, e tomou para si a tarefa de criar uma nova seita, o cristianismo. Eu não tinha a intenção de criar uma religião. Só queria trazer a mensagem de amor e luz, que teria iluminado os ensinamentos religiosos existentes no mundo. A nossa foi uma mensagem simples e direta, a qual, se tivessem permitido florescer e se espalhar, teria criado a paz no planeta Terra, ou pelo menos, teria estabelecido um baluarte contra a inundação das energias das trevas que vieram com a crescente invasão dos reptilianos geneticamente modificados. No entanto, como tantas vezes acontece, eles acabaram por ser aqueles que professavam ser seguidores, mas que criaram distorções duradouras dos nossos ensinamentos. Quando Constantino ordenou a compilação e publicação da Bíblia com todos os meus ensinamentos disponíveis, o resultado não foi nada correto ou completa. Suas intenções foram politicamente motivadas. Eles queriam controlar o crescimento crescente do que era então chamado de cristianismo, o reconhecimento da consciência crística no planeta Terra. O imperador viu a ameaça de permitir que a luz filtrasse todo o seu vasto império, cada vez mais incontrolável. A alegria e a paz isola as pessoas da propaganda e do medo alarmista, e a crença na vida após a morte, de uma gloriosa presença de Deus, tende a torná-lo sem medo em sua resistência a ser controlado. A lealdade à família, à comunidade e a Deus dilui a lealdade a qualquer entidade política, dissolvendo as fronteiras artificiais e o fervor nacional. O sacerdócio, que foi uma poderosa entidade alinhada em seu próprio direito com as necessidades de Constantino, porque era em seu próprio benefício que ele manteve o poder do patriarcado como religião. E assim, o documento que vocês chamam de Bíblia foi criado. O Antigo Testamento Dalton, com sua ênfase em guerras, concorrência e vingança.
A imagem de Deus que pintaram combinou com os ensinamentos das seitas mais estreitas e violentas de judaísmo antigo, que foram projetadas para se alinhar com os escritos posteriores, a maioria dos quais foram adulterados, redigidos, reinterpretados e redesenhados para criar confusão, as mensagens contraditórias que vocês encontram nela. O conceito de pecado foi introduzido nos escritos, e a imagem de um anti-herói satânico, levantado a partir do folclore temível, foi usado pelos pais para subjugar seus filhos, e tornou-se a principal ferramenta de controle. Culpa e vergonha, centrado em torno do controle das práticas sexuais e obediência a um externo e punidor Deus. Este Deus foi na verdade um reflexo do perfeito controle do imperador, mas não tinha qualquer semelhança com o Deus que foi meu Pai da criação, o meu próprio amoroso Criador. Direi de forma definitiva, uma criança não pode ter nascido em pecado, uma vez que uma criança é uma luz completamente inocente, intocada pela escuridão, uma alma pura no processo de começar uma nova vida. Criar um filho é um ato sagrado, abençoado por todos no céu. Nada poderia fazer uma criança poder estar de alguma forma associada com o pecado ou o mal. Há uma farsa restante que deve ser tratada aqui, e que deve ser curada antes que as pessoas da Mãe Terra sejam capazes de viver em paz. É a ideia de que o cristianismo é a única religião verdadeira. Eu não, e nunca, ensinei que eu era o perito final, ou o único filho de Deus. Somos todos filhos de Deus. Nenhuma pessoa ou um conjunto de ensinamentos é a última palavra, superior a todos os outros. Há somente um Criador primordial, o Criador de toda a criação. Nenhum indivíduo ou religião tem uma linha direta ou preferencial em pé com ele, mas todos são iguais em seus olhos. Veja então, a ideia de uma guerra religiosa é um absurdo. Toda alma na Terra e em todo o multiverso tem um lugar igual em seu coração, e uma linha aberta de comunicação, sem a necessidade de intermediários, sacerdotes ou mesmo canalizadores. Cada um de vocês nasce com a capacidade e o desejo de estar ligado ao amor, à proteção e ao perdão de nosso Criador. Pois isso vai trazer apenas alegria e satisfação profunda para todos. Não vou lhes oferecer descrições detalhadas das pessoas e lugares que encontrei na minha vida. Esses elementos não são importantes, exceto para confirmar meu amor pela humanidade, e minha relação próxima com minha família, esposa e filhos. Eu não sou o tema dos ensinamentos que Deus desejava trazer para a Terra. Eu era o navio para sua mensagem de amor. Os acontecimentos de minha vida são importantes apenas para iluminar o que eu representava e o que ensinei aos outros. Minha mensagem foi alterada quando da crucificação, e foi inventado como a peça central e maior ponto focal da minha vida. A imagem do meu corpo pendurado na cruz é realmente um lembrete constante para todos vocês de que também serão punidos por acreditar em mim e em meus ensinamentos. É uma ameaça horrível, e ele apaga a alegria. Esta imagem indelével sozinha fez mais dano do que todas as palavras poderia fazer, para desencorajar a exuberância, a celebração e a fé. Ela provoca tristeza e medo, depressão e desesperança. Que conforto se pode realmente apreciar nesta afirmação? Cristo morreu pelos seus pecados. Devo dizer-lhes agora: eu enfaticamente não morri. Meu castigo nas mãos de meus perseguidores não me derrotaram, nem que eu morresse. Nem a minha vida nem a minha morte tiveram nada a ver com o pecado, ou seu ou o meu. Eu vim para o planeta Terra para representar a encarnação de uma boa e amorosa família, que, obviamente, não tinha nada a ver com o celibato, para ensinar através de viver entre outros, e para levantar os corações daqueles que tinham sido oprimidos e submetidos a injustas políticas e práticas financeiras.
O abuso de poder foi tão grave, na época, como é agora, embora os meios de roubar os pobres para dar aos ricos tornou-se mais eficaz e eficiente nos últimos tempos. Muitas pessoas parecem horrorizadas ao ler as canalizações sobre mim, e também de Deus Pai, Mãe, que incluem extenso conteúdo político. Eu me pergunto, por que eles iriam pensar que os meus ensinamentos poderiam estar separados das condições em que as pessoas viviam, e a opressão que causou enorme sofrimento e privações. Pessoas que sofrem opressão têm pouca energia sobrando depois de lutar para sobreviver, e são mais vulneráveis a uma maior opressão. Eles também têm mais dificuldade em manter os seus corações cheios de amor e suas mentes abertas à mensagem de Deus. Era minha intenção levantar as condições em que as pessoas viviam, bem como o estado de sua vida espiritual. Eu também era um curador, como eu ainda sou. O sofrimento físico causado pela doença e invalidez era agravado pela má alimentação, a superlotação e as condições ambientais tóxicas. Eu queria aliviar a dor desnecessária da doença física porque deixava as pessoas exaustas e desesperadas. Eles se voltam para Deus em busca de consolo e cura, e uma vez que eles o fazem, eu quero trazer-lhes o alívio e a alegria que vem com a cura. Esta é a razão pela qual eu estou trabalhando com tantos trabalhadores da luz que são curadores agora. É hora de todos os seres da Mãe Terra se curarem, para que a Mãe Terra possa restaurar a si mesma, depois de milênios de abuso nas mãos da humanidade. É hora para o grande despertar para a verdade de que todos somos um. Não há nenhuma pessoa, nenhum animal, nenhuma árvore que não esteja inerentemente ligado através da fibra do seu ser, com todos os outros seres. Uma árvore sente dor quando ela é cortada. Ela merece ser honrada e respeitada quando ele é usada para construir uma casa. Melhor ainda, a tecnologia para evitar completamente o uso de produtos florestais está disponível e em breve será trazida à Terra por seus irmãos e irmãs galácticos. Que tipo de pensamento é necessário para fazer com que uma civilização inteira possa esgotar e devastar a sua casa, a fonte de tudo de que eles precisam para sobreviver? Acredito que seja a mesma escuridão que alimenta o ódio a si próprio e o ódio dos outros que não gostam de si mesmo. Esse purulento ódio fluiu ao longo das relações entre a humanidade e os seus companheiros da Terra, criando uma atmosfera venenosa em que os animais ligados uns aos outros e começaram a brigar e comer uns aos outros. Como a vibração do amor fluindo por todo o planeta, levantando os corações e as mentes, os animais responderão ao sentirem-se e se comportarem como irmãos, uns dos outros. Eventualmente, todos os reinos da Terra se unirão à humanidade em harmonia e amor, e comer uns aos outros será uma coisa do passado. Os corpos humanos estão evoluindo para serem alimentados por uma dieta de frutas e vegetais, e os animais mudarão junto com vocês. Isto já começou, para seres humanos e animais. O mesmo penetrante efeito se aplica ao seu clima, para que a consciência da humanidade desperte da mesma violência nos padrões climáticos, como o fez no reino animal. A Mãe Terra está agora realizando sua limpeza e restauração para o puro Éden de seus começos. A humanidade poderá ser interrompida e oprimida pela violência de suas reações, ou vocês poderão levantar suas vibrações para padrões mais elevados a cada dia, reduzindo assim os efeitos das ações de autoproteção da Mãe Terra. Digo-vos estas coisas sobre os desenvolvimentos atuais na Terra, para que vejam que meu trabalho com a humanidade nunca terminou. Passei pela experiência de vida em um corpo na terceira dimensão diretamente para a quinta dimensão. Entendam, eu subi, tomando meu corpo comigo, assim como vocês vão fazer. Esta parte da história bíblica é parcialmente verdadeira. Chamaram de ressurreição, que não é tão preciso como a descrição da ascensão.
Eu não só voltei à vida, mas eu levei meu corpo comigo para dimensões mais elevadas. Aqueles de nós que já fizeram isso, agora terão um corpo disponível para quando nós quisermos voltar para a Terra, sem ter que passar pelo processo de nascimento e infância. Ofereço-lhes este breve resumo da minha vida para revelar a vocês a mais destrutiva das ideias que lhes foram apresentadas como se fossem minhas, como se representassem as verdades que se aplicam ao nosso Criador e seu relacionamento conosco. Há muito mais que eu poderia dizer, mas eu só queria apontar as mentiras mais flagrantes, aquelas que criaram as maiores distorções da verdade do nosso relacionamento com o Criador primordial e a companhia do céu, os quais estão aqui para ajudá-los agora em sua ascensão vindoura. Sugiro que vocês leiam esta mensagem autobiográfica no contexto das mensagens canalizadas anteriores de Deus Pai, Mãe, os criadores da Via Láctea, que lhes deram uma descrição muito mais extensa e detalhada. Elas foram canalizadas anteriormente pela nossa querida Catherine, e é chamado de quando Deus apertou o meu dedo do pé. Elas oferecem a oportunidade de sentirem como nós trabalhamos em conjunto com outros mestres ascensionados para alcançar este glorioso e histórico processo de ascensão. Vocês vão ouvir o amor em suas vozes, e a verdade de suas palavras, que estão completamente em alinhamento com a minha própria. Acredito que vocês sentirão o grande amor que temos por vocês, e o amor que tenho carregado em meu coração por todas essas eras. Quando outros já tinham desistido dos seres humanos do planeta Terra, a minha fé e meu amor permaneceram fortes, pois agora elas foram comprovadas, certo na minha fé de que juntos vamos realizar o sonho e realizar o maior desafio já realizado na história do universo. Eu amo todos vocês. Nós somos um, inseparáveis como o vento e as folhas, para sempre sempre. Eu sou o teu Jesus, Sananda, juntamente com toda a companhia do céu. Transcrito por Catherine Mar, 7 de janeiro de 2014, 20 horas, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos da América. Seria criada com as nossas 3 chamas gêmeas, que comporia partes do corpo de Maria Madalena. Nosso amor intenso e atração um pelo outro, como almas gêmeas, nos permitiria ter a maior força possível, e o equilíbrio necessário para criar uma igualmente poderosa parceira do sexo feminino, e isso era importante para o Criador primordial, de acordo com os conselhos galácticos, que a energia feminina pudesse ser totalmente e bem representada. Deus Pai/Mãe, como os criadores desta Via Láctea, estavam intimamente envolvidos em cada passo do caminho, e supervisionaram o projeto, que iria trazer a consciência crística de volta à sua amada Mãe Terra e sua humanidade sofredora. Então vejam, não há coincidências ou acidentes no planejamento dos eventos que foram escolhidos para se desdobrar no planeta. Tudo foi cuidadosamente planejado, embora o livre-arbítrio no chão nem sempre permitisse a execução perfeitamente previsível dos nossos planos. Neste caso, levou quase 2000 anos para que nosso plano cuidadosamente colocado pudesse vir a ser concretizado. Minha infância e educação foram momentos felizes, um tempo de preparação e expansão, que eu precisava para me acostumar com a experiência de coabitar em um só corpo com 2 outras inteligências, mas seguimos cada etapa um com o outro, como sempre o fizemos, e Maria experimentou o mesmo. Minha memória das minhas origens e minha missão ainda não estavam claras no início, mas tornaram-se mais claras à medida em que eu cresci. Estudei e viajei, mas sempre voltava para minha família e minha Maria. Eu sentia tanto amor por minha família e pela minha amada Maria, que nosso destino juntos era absolutamente claro. Nós nos casamos em uma alegre celebração no seio da nossa família em Nazaré, e começamos nossa vida juntos, dedicados a trazer luz e verdade ao nosso mundo.
Maria me acompanhou em muitas das minhas viagens para outras cidades, e nossa casa se tornou um ponto de encontro para conversas. Não penso em mim como um professor ou palestrante. Simplesmente dividi o profundo amor que eu sentia por Deus e pela humanidade. Tinha um profundo respeito e carinho pelo nosso Criador primordial, nosso Deus Pai/Mãe, e pelos mestres ascensos, que tinham sido meus amigos e professores nas eras anteriores a esta minha viagem como Jesus. Estava absolutamente certo que a representação de Deus, como um juiz irado e punitivo, estava completamente errada. Também sabia que não havia inferno, nem fogo e enxofre, e nem Satanás. Queria trazer mensagem de amor e perdão a todos que encontra-se, mas no início, comecei a sentir a intensidade das reações de quem estava perto de uma posição de poder ou influência sobre os outros. A resistência deles à minha história de amor era clara, insistente, baseada no medo de perder algo que eles sentiram que não poderiam perder. Essa negatividade não se limitou a líderes religiosos de minha própria fé, que não renunciaram à imagem de um Deus irado e vingativo facilmente. Pelo contrário, ela cruzou as fronteiras religiosas e filosóficas, e às vezes vieram de fontes inesperadas. Quanto mais eu compartilhei a minha mensagem, mais eu via que as pessoas em qualquer posição de autoridade temiam-na porque ela inspirava a liberdade pessoal e pensamento independente de uma forma que desafiava todas as formas de controle autoritário. As pessoas começaram a afluir de todos os lugares quando eu trouxe o poder do Criador primordial para curar os doentes, e aqueles que se sentiam despojados com a ideia de chegar ao fim de uma vida sem qualquer esperança de compreender o seu lugar no universo, ficavam fascinados e aliviados ao ouvirem as minhas afirmações que, sim, há vida após a morte, há a possibilidade da reencarnação, e Deus é luz. Sim, eu falei sobre as minhas próprias memórias da vida em dimensões mais altas, onde toda a vida é guiada pelas leis universais, onde reina a paz, e onde se pode aprender a criar com seus próprios pensamentos e profundas intenções. Lá, o aprendizado acontece das formas mais amplas e ilimitadas, e os mistérios do espaço e do tempo são de fácil compreensão. Os anjos são de fato reais, e as almas podem ser perdoadas por transgressões feitas em todas as vidas passadas, e serem ajudadas a aprender em um nível mais elevado de compreensão, a ter uma maior proximidade com Deus. Também ensinei que é nossa responsabilidade como seres inteligentes de respeitar e manter esta preciosa e nossa bendita Mãe Terra, que provê a todos, e que nutre a todos sobre o peito. Os seres humanos, animais, todas as criaturas, plantas e lugares sagrados em sua superfície merecem nossa proteção e respeito, porque eles são tanto a expressão de Deus como nós somos. Não comia carne, nem incentivava a criação e abate de animais para qualquer tipo de alimento. Dando atenção às necessidades particulares das plantas nativas no clima seco do Mediterrâneo onde morávamos, o cultivo de frutas e legumes nos propiciava uma rica recompensa, o suficiente para todos. Estes foram os meus simples ensinamentos, e falei com todos que quisessem ouvir sobre a glória da vida quando o amor é colocado acima de tudo. Jesus, Sananda, uma autobiografia. Gostaria de contar a história da minha vida como Jesus. Sou Sananda Kumara. Este é o meu nome espiritual, o nome da minha alma. Quando vim para a Terra, foi-me dado o nome de Yeshua Ben Joseph, mas aqueles que me conheciam quando eu era jovem, me chamavam de Emmanuel. Digo-lhes que muitas coisas não estão de acordo com a história da minha vida, como ela foi contada na Bíblia. Algumas destas correções foram publicadas nas minhas novas escrituras, que foram transcritas pela presente escriba, Catherine, que concordou em levar essas mensagens e apresentá-las ao mundo até que eu seja capaz de chegar até você em pessoa.
Algumas das informações básicas também aparecem em seu livro, Quem Precisa de Luz? No entanto, agora vou completar a história por escrever a minha própria biografia. Faço isso não porque me preocupe se as pessoas me conhecem ou não, mas por causa das implicações contidas em meus ensinamentos. Gostaria de trazer precisão e clareza sobre a mensagem que pretendia levar para o planeta Terra, e me parece que agora é um bom momento para fazer isso. Vou tentar dar-lhes uma imagem dos elementos básicos da minha vida, e abordarei brevemente as minhas crenças fundamentais, que são muito mais simples e consistentes do que as historias contidas na Bíblia que querem que vocês acreditem. Vim dizer do meu amor a Deus, as maravilhas da criação de Deus, e para ensinar que o amor é o que realmente importa na vida, nada mais. Nasci pela minha mãe, Maria, na primavera, e não 25 de dezembro. É verdade que ela era uma jovem mulher, e que ela foi informada pelo arcanjo Gabriel que teria um filho, enviado diretamente de Deus. A energia do Criador primordial foi a fonte para a formação do corpo humano que foi criado no seio de minha mãe. Por isso, é verdade que o corpo infantil não foi concebido da maneira usual. Joseph, que se tornou o verdadeiro pai da criança, veio aqui para isso. Era um bom homem de grande fé, e aceitou a responsabilidade de cuidar de mim e das crianças que estavam por vir mais tarde para nossa abençoada família. Não é verdade que eu nasci em uma manjedoura, ou que meus pais eram pobres. Nós éramos cercados de perto pela família e pelos amigos. Vivemos confortavelmente e foram oferecidas uma boa educação. Eu tinha um irmão, James, e uma irmã, Martha. Mais tarde, eles foram seguidos por um irmão jovem, a quem chamávamos de Simão. Eu também estava cercado por primos próximos, tios e tias que supervisionaram o nosso crescimento e bem-estar, e que tiveram o prazer de nossa companhia. Um dos meus amigos mais próximos e colega de escola foi Maria Madalena, que era o amor da minha vida desde os primeiros dias. Agora, é importante que todos vocês saibam sobre a formação da minha identidade, porque ela vai dizer muito sobre o grande amor que Deus sente pela humanidade, e dará uma ideia sobre o funcionamento e os planos da Companhia do Céu. A pessoa e a vida que vocês conheceram como Jesus Cristo foi cuidadosamente planejada de antemão, com a previsão de que essa vida traria enormes mudanças e esperávamos uma nova compreensão do caminho do verdadeiro Deus. Foi destinado a elevar a consciência da população do planeta Terra, que estava atolada na luta contra a escuridão, quase esmagada pelas ondas invasivas dos escuros, que encarnavam mais e mais, monopolizando o poder e a riqueza no planeta, uma vez que continuaram a fazer isto até o ano passado, quando os conselhos galácticos foram finalmente capazes de vir em auxílio da humanidade de uma forma mais direta. Na época, há 2000 anos, eu vim com a intenção de iniciar o processo de ascensão, que inauguraria a Idade de Ouro do Novo. Sabíamos que era um desafio difícil, e nós queríamos garantir o nosso sucesso ao criar a situação que ofereceria a melhor chance de sucesso. Foi decidido que eu iria encarnar como a alma que se juntaria com o bebê Yeshua, mas que seria uma tarefa muito difícil para uma alma solitária realizar, e por isso, foi sugerido que nós criássemos uma entidade mais poderosa, unindo forças com outra alma, ou talvez duas outras almas, que se fundem tornando-se um em vida. Esta foi a criação acordada. Eu estava a ser unido no corpo de Yeshua pelo meu caro irmão e querido Sementes Estelar, que vocês conhecem como St. Germain, uma alma antiga da linhagem Kumara, como eu. Fomos então acompanhados por aquele que é conhecido por vocês como El Moria, cuja identidade não foi totalmente revelada até hoje.
Nós nos sentimos muito confortáveis em nosso amor e confiança um para com o outro, e estávamos tranquilos por saber que não importava o que esta vida pudesse trazer, poderíamos enfrentá-la juntos. Eu seria a alma de chumbo e iria assumir a responsabilidade e ser o homônimo pelo qual a pessoa de Jesus seria conhecido. Foi um grande conforto para mim saber que eu teria tanta ajuda. Nossa esperança era trazer luz e amor a todos. Também foi previsto que Maria Madalena, que seria minha parceira ao longo da vida e esposa do amoroso Criador. Direi de forma definitiva, uma criança não pode ter nascido em pecado, uma vez que uma criança é uma luz completamente inocente, intocada pela escuridão, uma alma pura no processo de começar uma nova vida. Criar um filho é um ato sagrado, abençoado por todos no céu. Nada poderia fazer uma criança poder estar de alguma forma associada com o pecado ou o mal. Há uma farsa restante que deve ser tratada aqui, e que deve ser curada antes que as pessoas da Mãe Terra sejam capazes de viver em paz. É a ideia de que o cristianismo é a única religião verdadeira. Eu não, e nunca, ensinei que eu era o perito final, ou o único filho de Deus. Somos todos filhos de Deus. Nenhuma pessoa ou um conjunto de ensinamentos é a última palavra, superior a todos os outros. Há somente um Criador primordial, o Criador de toda a criação. Nenhum indivíduo ou religião tem uma linha direta ou preferencial em pé com ele, mas todos são iguais em seus olhos. Veja então, a ideia de uma guerra religiosa é um absurdo. Toda a alma na Terra e em todo o multiverso tem um lugar igual em seu coração, e uma linha aberta de comunicação, sem a necessidade de intermediários, sacerdotes ou mesmo canalizadores. Cada um de vocês nasce com a capacidade e o desejo de estar ligado ao amor, à proteção e ao perdão de nosso Criador. Pois isso vai trazer apenas alegria e satisfação profunda para todos. Não vou lhes oferecer descrições detalhadas das pessoas e lugares que encontrei na minha vida. Esses elementos não são importantes, exceto para confirmar meu amor pela humanidade, e minha relação próxima com minha família, esposa e filhos. Eu não sou o tema dos ensinamentos que Deus desejava trazer para a Terra. Eu era o navio para sua mensagem de amor. Os acontecimentos de minha vida são importantes apenas para iluminar o que eu representava e o que ensinei aos outros. Minha mensagem foi alterada quando da crucificação, e foi inventado como a peça central e maior ponto focal da minha vida. A imagem do meu corpo pendurado na cruz é realmente um lembrete constante para todos vocês de que também serão punidos por acreditar em mim e em meus ensinamentos. É uma ameaça horrível, e ele apaga a alegria. Esta imagem indelével sozinha fez mais dano do que todas as palavras poderia fazer, para desencorajar a exuberância, a celebração e a fé. Ela provoca tristeza e medo, depressão e desesperança. Que conforto se pode realmente apreciar nesta afirmação? Cristo morreu pelos seus pecados. Devo dizer-lhes agora: eu enfaticamente não morri. Meu castigo nas mãos de meus perseguidores não me derrotaram, nem que eu morresse. Nem a minha vida nem a minha morte tiveram nada a ver com o pecado, ou seu ou o meu. Eu vim para o planeta Terra para representar a encarnação de uma boa e amorosa família, que, obviamente, não tinha nada a ver com o celibato, para ensinar através de viver entre outros, e para levantar os corações daqueles que tinham sido oprimidos e submetidos a injustas políticas e práticas financeiras. O abuso de poder foi tão grave, na época, como é agora, embora os meios de roubar os pobres para dar aos ricos tornou-se mais eficaz e eficiente nos últimos tempos. Muitas pessoas parecem horrorizadas ao ler as canalizações sobre mim, e também de Deus Pai, Mãe, que incluem extenso conteúdo político.
Eu me pergunto, por que eles iriam pensar que os meus ensinamentos poderiam estar separados das condições em que as pessoas viviam, e a opressão que causou enorme sofrimento e privações. Pessoas que sofrem opressão têm pouca energia sobrando depois de lutar para sobreviver, e são mais vulneráveis a uma maior opressão. Eles também têm mais dificuldade em manter os seus corações cheios de amor e suas mentes abertas à mensagem de Deus. Era minha intenção levantar as condições em que as pessoas viviam, bem como o estado de sua vida espiritual. Eu também era um curador, como eu ainda sou. O sofrimento físico causado pela doença e invalidez era agravado pela má alimentação, a superlotação e as condições ambientais tóxicas. Eu queria aliviar a dor desnecessária da doença física porque deixava as pessoas exaustas e desesperadas. Eles se voltam para Deus em busca de consolo e cura, e uma vez que eles o fazem, eu quero trazer-lhes o alívio e a alegria que vem com a cura. Esta é a razão pela qual eu estou trabalhando com tantos trabalhadores da luz que são curadores agora. É hora de todos os seres da Mãe Terra se curarem, para que a Mãe Terra possa restaurar a si mesma, depois de milênios de abuso nas mãos da humanidade. É hora para o grande despertar para a verdade de que todos somos um. Não há nenhuma pessoa, nenhum animal, nenhuma árvore que não esteja inerentemente ligado através da fibra do seu ser, com todos os outros seres. Uma árvore sente dor quando ela é cortada. Ela merece ser honrada e respeitada quando ele é usada para construir uma casa. Melhor ainda, a tecnologia para evitar completamente o uso de produtos. Claro, isso veio em conflito direto com os conquistadores romanos, cuja civilização, por todas as suas vantagens culturais, foi firmemente fundada em guerra e conquista. Assim, a minha mensagem de amor, enquanto levava esperança e conforto a muitos, colocava-me em desacordo com as autoridades de toda a região. Os meus amigos e alunos, por sua vez, ensinavam a mensagem do amor de Deus onde quer que fossem. Ocasionalmente, eles faziam anotações, e Maria Madalena gravou alguns de nossos ensinamentos de uma maneira mais formal em sua graciosa e clara linguagem. Esses escritos estão quase todos ocultos, revistos, ou retraduzidos para apresentar uma perspectiva totalmente diferente, uma tradução que gera medo, querer, e sentimentos de direito. A Mãe Terra foi descrita como uma força a ser conquistada, e o amor de Deus foi escudado com desprezo e arrogância. Nosso aramaico simples e direto foi torcido em parábolas densas e contorcidas. Eu gostava de usar parábolas para fazer um ponto de reflexão, mas onde fui citado, minhas explicações para os exemplos que dei, ficaram de fora, e o resultado tornou-se obscuro e contraditório. Esta é a minha razão para trazer essas mensagens para o mundo neste momento. Ajudar aqueles que sentiram a verdade da minha mensagem a encontrar o seu caminho de volta para os prazeres simples de saber quem você é, de onde você veio, e o que é realmente a vida. Em todo o universo, a vida próspera. Não estamos sós, nem somos a civilização mais avançada. Longe disso. Nossos irmãos e irmãs das estrelas estão aqui nos céus, acima de vocês, esperando pacientemente para poderem ajudar no esforço mais importante que um ser pode participar, a ascensão de toda a população do planeta. Com esta elevação de todas as almas para as dimensões mais elevadas, também experimentarão uma elevação das energias em todo o multiverso, pois é um processo universal. É o destino, a unidade interna de todas as formas de vida, esta evolução para dimensões maiores, e vocês são uma parte desse processo, cada um de vocês. Agora devo voltar para a história que prometi a vocês, a história da minha vida. Maria e eu continuamos a viver e a ensinar. Tivemos 2 filhos, um menino e uma menina, e vivemos uma vida quase idílica, como uma família poderia experimentar por um tempo.
Era uma época mais simples, e fomos generosamente apoiados emocionalmente e financeiramente por nossas famílias e nossa comunidade para que pudéssemos viajar, fazer o nosso trabalho de cura, e continuar a espalhar a nossa mensagem durante toda a região que é hoje conhecida como o Oriente Médio e além. Nossos queridos amigos nos acolheram calorosamente, cuidaram de nós e de nossos filhos com muito amor, e tornaram possível para nós compartilhar amplamente a nossa mensagem. Era completamente dedicado a minha amada Maria, meu amor, minha inspiração e o centro da minha vida, como ainda sou. Temos permanecido como almas gêmeas, mesmo quando continuamos nossa longa relação com o planeta Terra e sua amada humanidade. Ela encarnou uma vez, e está em um corpo agora, assim como a maioria dos mestres ascensos, especialmente os colegas do sexo feminino que estão aqui para inaugurar a era do feminino. Vocês todos estão familiarizados com o suposto fim da minha vida, quando as forças da escuridão tanto dentro da comunidade judaica como na governança romana alinhados para perseguir-me como um traidor e um encrenqueiro. Eles puseram um mandado de prisão contra mim, fui alertado, e era evidente que o inevitável aconteceria. Fariam de mim um exemplo, a fim de conter o crescente fomento contra o opressivo domínio romano. Chamei minha amada família, eu não chamá-los de discípulos. Eles eram meus amigos e companheiros de viagem, meus companheiros de confiança. Nenhum era mais fiel ou devoto que meu querido irmão, Judas, como vocês o chamam. Chamei ele para o meu lado, e falei com ele sobre o confronto iminente com os soldados romanos. Pedi-lhe para ir ter com eles, para lhes dizer do meu paradeiro, a fim de evitar uma caçada de busca e apreensão, que teria colocado toda a minha família em perigo. Ele realizou meus desejos fielmente, como sabia que faria, pois ele era a alma encarnada da luz, Lúcifer, filho do meu amado irmão, a quem agora chamam de Saint-Germain. Ele foi e é um portador da luz de Deus, como o seu nome representa. Ele não é e nem tem qualquer ligação com a criação fantasiosa dos escuros chamado Satanás. Não houve suborno ou traição, ele me amava, então, como ele me ama agora, sem reservas. E assim aconteceu, fui levado em custódia, entregue a um breve julgamento e pré-julgado pelas mãos do autocrático Pôncio Pilatos, e levado para ser amarrado e sim, pregado com pregos, não a uma cruz, mas em uma grande árvore comum, à vista da população. Não me foi dada a honra de ser colocado em uma cruz, ao contrário da história inventada mais tarde. Toda a procissão e execução carregada de drama ou pompa na versão de Hollywood. Foi uma demonstração gritante de crueldade e abuso de poder bruto. Eu estava amarrado à árvore, cravos em minhas mãos e pés, causando grande dor e angústia para a árvore e a mim. Pude então para deixar meu corpo, invoquei o meu Criador para me proteger e me sustentar, e colocamos o corpo em um estado de coma profundo, o que vocês poderiam chamar de animação suspensa. Nós, as almas que habitaram este corpo até então, fomos capazes de ascender para dimensões mais elevadas, enquanto tentávamos cuidar do corpo. Mantivemos inteiro o fio da vida, até que o corpo fosse levado embora, e com o cuidado de minhas amadas mãe e esposa, o corpo foi posteriormente ressuscitado. Sim, eu fui mais tarde encontrar meus amigos na estrada, e aparecia Paulo, também, depois que passei um curto período de tempo me recuperando das feridas, com as ministrações requintadas de minhas duas milagrosas Marias. Eu não deixei o planeta. Não, eu moro nele. Viajamos para a França, onde fomos acolhidos e protegidos, e onde fomos capazes de proporcionar a educação e segurança às nossas crianças necessárias. Foi lá que o nosso terceiro filho nasceu, e Maria Madalena estabeleceu a sua própria escola de mistério. Mais tarde, viajamos para a Turquia e para o Extremo Oriente, onde também fomos recebidos.
Senti uma forte ligação com o budismo, e queria unificar os ensinamentos para incluir muitos dos princípios do budismo, especialmente a ênfase na criação da paz, a paz interior, a concentração na busca interior, e o uso da meditação para alcançar uma maior vibração e conexão com Deus. Foi no Tibete que encontrei lugares místicos e míticos, onde o céu e a terra se encontram. Existem portais lá para a terra interna, e os monges têm estudado profundamente as técnicas de cura e práticas silenciosas que lhes permitem viver por centenas de anos. Fiquei com eles por longos períodos durante a minha 8ª década de vida, com a saúde perfeita. Foi uma vida longa e gratificante, cheia de rico companheirismo, e especialmente, em meus anos mais velhos, com a contemplação silenciosa no abraço do amor de Deus. Voltei das minhas viagens para ficar com minha amada Maria em nossos últimos anos. Ficamos na França, com jornadas ocasionais à Inglaterra e Escócia, até que minha morte natural com a idade de cerca de 86 anos, e Maria me seguiu muito pouco tempo depois. Sentimos o momento em que tínhamos começado a despertar, mas estávamos cientes da campanha de Paulo, que chamava a si mesmo de apóstolo, e tomou para si a tarefa de criar uma nova seita, o cristianismo. Eu não tinha a intenção de criar uma religião. Só queria trazer a mensagem de amor e luz, que teria iluminado os ensinamentos religiosos existentes no mundo. A nossa foi uma mensagem simples e direta, a qual, se tivessem permitido florescer e se espalhar, teria criado a paz no planeta Terra, ou pelo menos, teria estabelecido um baluarte contra a inundação das energias das trevas que vieram com a crescente invasão dos reptilianos geneticamente modificados. No entanto, como tantas vezes acontece, eles acabaram por ser aqueles que professavam ser seguidores, mas que criaram distorções duradouras dos nossos ensinamentos. Quando Constantino ordenou a compilação e publicação da Bíblia com todos os meus ensinamentos disponíveis, o resultado não foi nada correto ou completa. Suas intenções foram politicamente motivadas. Eles queriam controlar o crescimento crescente do que era então chamado de cristianismo, o reconhecimento da consciência crística no planeta Terra. O imperador viu a ameaça de permitir que a luz filtrasse todo o seu vasto império, cada vez mais incontrolável. A alegria e a paz isola as pessoas da propaganda e do medo alarmista, e a crença na vida após a morte, de uma gloriosa presença de Deus, tende a torná-lo sem medo em sua resistência a ser controlado. A lealdade à família, à comunidade e a Deus dilui a lealdade a qualquer entidade política, dissolvendo as fronteiras artificiais e o fervor nacional. O sacerdócio, que foi uma poderosa entidade alinhada em seu próprio direito com as necessidades de Constantino, porque era em seu próprio benefício que ele manteve o poder do patriarcado como religião. E assim, o documento que vocês chamam de Bíblia foi criado. O Antigo Testamento dá o tom, com sua ênfase em guerras, concorrência e vingança. A imagem de Deus que pintaram combinou com os ensinamentos das seitas mais estreitas e violentas de judaísmo antigo, que foram projetadas para se alinhar com os escritos posteriores, a maioria dos quais foram adulterados, redigidos, reinterpretados e redesenhados para criar confusão, as mensagens contraditórias que vocês encontram nela. O conceito de pecado foi introduzido nos escritos, e a imagem de um anti-herói satânico, levantado a partir do folclore temível, foi usado pelos pais para subjugar seus filhos, e tornou-se a principal ferramenta de controle. Culpa e vergonha, centrado em torno do controle das práticas sexuais e obediência a um externo e punidor Deus. Este Deus foi na verdade um reflexo do perfeito controle do imperador, mas não tinha qualquer semelhança com o Deus que foi meu pai da criação, o meu próprio